Olá pessoal, Carlos Fraga, neuropsicólogo, neuropsicanalista e psicólogo clínico. Eu quero hoje falar com você sobre o que é projeção e introjeção. Na verdade, depois disso você vai entender por que existem tantas fofocas, né? No meio das famílias, no meio das empresas, no meio das igrejas. O que gera fofoca, né? Na verdade, não quero falar sobre fofoca exatamente, mas a fofoca é uma consequência, né, desse tipo de comportamento que eu vou lhe apresentar hoje. Bom, nós temos a questão da projeção e da introjeção. O que é projeção e introjeção? Não se trata exatamente não é um transtorno exatamente. Não chega a ser um transtorno, mas é um comportamento em que as pessoas adquirem e insistem muitas vezes em viver nesse negócio aí. Mesmo porque o ser humano ele gosta muito de se comunicar, conversar, falar. E aí o que acontece? Ele acaba gerando confusões e complicações no mundo dele, com os relacionamentos dele, exatamente por causa dessa questão da introjeção, da projeção e da introjeção. O que é projeção então? A projeção é quando eu crio um conceito sobre alguém. Eu crio um conceito e eu vou criar, através desse conceito, um pré-conceito. Percebe? Ou seja, vou gerar no outro um preconceito. Eu crio um conceito, né? E um preconceito também. Ou seja, eu olho para alguém e aí a minha psique a minha estrutura, eu vou observar, vou fazer uma leitura daquela pessoa e de repente começo a observar que ela tem coisas que não me agradam. Ela tem situações que executa atitudes que não me agradam e isso faz com que eu entre num processo de desaprovação do comportamento dessa pessoa. Então o que acontece, né? Nesse mundo, né, emocional da pessoa, ela gera essa leitura, né, e vai gerando os conceitos a partir daquela pessoa. Só que ela não conhece aquela pessoa, entende? Não conhece profundamente aquela pessoa, não conhece o ser dela, porque ninguém conhece ninguém profundamente, só Deus. O que acontece? A pessoa ela cria um conceito, um pré-conceito, né, a respeito, um conceito que ela não conhece a pessoa direito, no entanto, ela vai gerar isso na mente dela. Então aquela pessoa é muito chata, aquela pessoa é muito tempestiva, aquela pessoa é muito irresponsável, aquela pessoa é uma pessoa de difícil convivência, aquela pessoa é muito bagunceira, aquela pessoa é um cafajeste, aquela pessoa é muito mentirosa, aquela pessoa às vezes é sincera demais, fala demais, enfim. Ou então aquela pessoa muito lenta, aquela pessoa muito frágil, aquela pessoa muito fraca, aquela pessoa é assim. Então vai gerando um pré-conceito. E ele vai passar dentro desse preconceito, né? Ele vai chegar na outra pessoa, vê só, ele gerou o que ele quis. A leitura dele gerou o que ele acha a respeito da pessoa. E aí ela vai procurar um outro. Porque o ser humano é assim, o problema da sarna é que ela pega no outro, né? Ele vai, toca no outro e pega a sarna. Nesse caso, a sarna, é o conceito que ele tem a respeito do outro. Então ele vai chegar diante do outro, aí vai chegar lá, olha, você viu aquele fulano? Você viu aquela pessoa? Você viu aquela... olha, aquela pessoa é assim, 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 assim. Ela começa a gerar um conceito, o conceito que ela tem, começa a gerar no outro. Aquela outra pessoa que está ouvindo o que aquela pessoa está falando, ela vai, se ela recepcionar, né, aquilo que ela ouviu, não, poxa, o fulano falou que aquela pessoa não presta. O fulano falou que aquela pessoa é assim. O fulano falou que, enfim. Então ela vai gerar uma coisa, ela vai receber nela, na verdade, uma coisa chamada introjeção. Porque quando eu tenho algo que eu não gosto do outro, né? E eu vou falar dessa pessoa que eu não gosto, e eu vou falar dessa pessoa que eu não gosto, eu vou falar para o outro. O que acontece? Eu projetei o que aquela pessoa é para mim, e eu vou agora falar para o outro o que eu acho daquela pessoa, para a próxima pessoa que eu encontrar. Então, quando eu encontro outra pessoa e começo a falar a respeito daquilo que eu acho daquela pessoa que eu não estou gostando, o que acontece? Eu vou gerar nela o meu conceito. Aquela pessoa que vai ouvir o que eu estou falando, ela vai gerar na mente dela uma recepção. Se ela recepcionar o que você
está falando, aquela pessoa está falando, né, a respeito do outro, e falar assim, não, você tem razão, essa pessoa é assim, assim mesmo, eu acho que eu vou ficar agora ligadão, porque isso vai gerar problemas para a minha vida, e essa pessoa é assim, quer dizer, a pessoa não conhece o outro, mas ela foi na opinião de que o outro está falando a respeito daquela pessoa. Então já recebeu aquela informação e quando ela recebe, ela está sendo introjetada, ou seja, eu projetei algo, depois eu lancei aquele algo no coração do outro, o outro recepcionou. Quem gera o conceito ou preconceito a respeito de algo é aquele que está projetando. E quando aquele que projetou, né, a opinião a respeito do outro fala para o outro, então aquela pessoa que ouviu o que eu falei vai ser introjetada. Então, uma vez que ela foi introjetada, ela foi contaminada por aquilo que eu estou falando a respeito do outro. E isso é a relação da projeção com a introjeção. A pessoa que está introjetada, ou seja, que recebeu a informação que eu dei a respeito da outra pessoa, né, o conceito, aquela pessoa introjetada vai agora gerar os próprios conceitos a respeito do outro que a pessoa falou. E ela vai passar e vai passando sucessivamente os conceitos e preconceitos, conceitos e preconceitos. Então, o que é a projeção? A projeção não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, né? Porque, mas se eu estou queimando o outro, fazendo a caveira do outro, por que é boa? Porque, na verdade, queridos, eu posso muito bem projetar algo bom para a vida, a respeito daquela pessoa. Não, olha, aquela pessoa, eu não conheço ela, mas eu tenho certeza que aquela pessoa pode ser uma pessoa boa, tem qualidades, como eu tenho, como você tem, como o outro tem. Falar de uma forma boa a respeito do outro, você entende? Aí os dias serão melhores. Então, por que eu digo isso? Porque no mundo da psicologia, no mundo da neuropsicologia, da psicanálise, da psicologia clínica, se você quer ver dias felizes, você precisa gerar conceitos bons, percebe? E o meu conselho é, se você não vai falar bem, não fale mal, porque assim você vai estar introjetando no outro, projetando no outro e introjetando no outro, percebe? Coisas ruins a respeito de uma pessoa que você nem conhece de verdade e não conhece o coração dela. Então, essa é a dica, eu estou falando sobre projeção e introjeção. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Carlos Fraga, neuropsicólogo, neuropsicanalista, psicólogo clínico. Até a próxima.